Fala, terceirão! Ponto médio e baricentro. Você sabe o que é isso? Ponto médio? Ponto médio é o ponto do meio, né? E o baricentro? O baricentro é quando a figura, por exemplo, tem um triângulo e eu quero saber o ponto onde eu consigo equilibrar esse triângulo. A molecada da escola gosta de fazer isso aqui, né? Ó. Bom, o melhor lugar de fazer isso aqui é no baricentro. Então vamos para a aula. Então vamos lá, as coordenadas do ponto médio. Como é que eu acho as coordenadas do ponto médio? O que é o ponto médio? É o ponto que está no meio entre outros dois pontos, tá? O ponto médio é o ponto que está no meio entre outros dois pontos. Então, vamos supor, por exemplo, vamos supor assim, ó. Tá aqui o eixo X, tá aqui o eixo Y. Eu tenho um ponto aqui, vou chamar de ponto A, e eu tenho um ponto aqui que eu vou chamar o ponto B, tá? O ponto A tem essas coordenadas aqui, ó, XA, YA. E o ponto B tem essas coordenadas aqui, ó, XB, e o ponto YB, certo? Então tá aqui a ligação entre as duas. O ponto médio é o ponto que está bem no meio do caminho. O ponto que está bem no meio do caminho, as coordenadas dele, né, no caso a abscissa e a ordenada dele, também vai estar no meio do caminho das abscissas do A e B e das ordenadas do A e B. Ó, bem no meio do caminho aqui, ó. XM, né? Vamos chamar isso aqui do ponto M de médio. Então, YM, tá vendo? Só que num eixo, o ponto que está no meio, ele é a média aritmética, tá? Então, o x do ponto M, ele vai ser o quê? Ele vai ser o x do A mais o x do B dividido por 2. Tá vendo? O x do A mais o x do B dividido por 2. E o y do ponto médio vai ser o quê? Vai ser o y do A mais o y do ponto B dividido por 2. Beleza? Tá. Às vezes ele me dá o ponto médio, tá? Às vezes ele me dá o ponto médio e não me dá os dois pontos, tá? Então lembra que eu tendo três valores aqui, ó, três valores, se ele me der esse daqui, me der esse aqui, eu consigo achar esse. Eu jogo esse para lá, passo esse aqui subtraindo, eu acho esse, né? Agora, se ele não me dá nenhum desses dois, eu consigo achar os dois? Não sei. A não ser que ele me diga qual é a distância do ponto médio até cada um deles. Aí eu consigo prever qual é a distância, né? Daí eu vou ter duas equações, né? Eu faço a distância entre esse e esse, né? Aí eu tendo esse ponto e sabendo a distância, eu consigo achar esse ponto, certo? Mas, se ele não me der, não tem como achar, tá bom? Bom, aqui é tranquilo isso, né? A gente fez na primeira aula aqui segmentar né? Dividir o segmento em razões, né? A gente viu isso daí na semana passada, né? Então, é praticamente a mesma coisa, tá bom? Então, vamos aplicar para ver que tipo de exercício que cai esse tipo de coisa, né? Então, tá aqui, ó. Os vértices de um triângulo são A, B e C. Determine a medida da mediana AM do segmento ABC. Veja, eu não preciso fazer um plano cartesiano e colocar exatamente esses pontos, a não ser que eu queira resolver pelo desenho. Às vezes, pelo desenho é possível resolver, certo? Mas eu não tenho essa intenção de resolver pelo desenho. Eu tenho a intenção de entender e fazer o que eu tenho que fazer. Então, veja, se ele diz que tem um triângulo ABC, então vamos dizer que esse aqui é A, esse aqui é o B, esse aqui é o C. Pronto. Certo? E ele quer que eu calcule a mediana AM, ou seja, o A é daqui até, se a mediana é o ponto médio do outro lado, a mediana é o ponto médio. Então, é isso aqui que ele quer que eu calcule. Bom, então o M é isso aqui, ó. Então, o M é o ponto médio de BC. Se é o ponto médio de BC, ele é a média aritmética do jeito que eu estava falando lá em cima, lá, ó. Tá? Usando essas fórmulas aqui, ó. Então, eu vou achar primeiro as coordenadas do ponto M. E daí, como eu tenho as coordenadas do ponto A, daí eu faço a distância entre o A e o M. Porque a distância entre o A e o M é a medida da mediana. Tá? Então, olha só. O x do M vai ser o quê? Já que o M é ponto médio de BC, então vai ser o x do B mais x do C dividido por 2, certo? Então vai ficar aqui, ó, x do M vai ser o quê? E o y vai ser y do B mais y do C dividido por 2, né? O y do ponto médio, tá? É só fazer a média aritmética. Então, olha só, o x do ponto M vai ser o quê? 2 menos 4, né? O mais menos 4, vou colocar assim, ó, menos 4 mais o 2, tá?
dividido por 2. Então, menos 4 mais 2, menos 2, dividido por 2, menos 1. E o y do ponto M, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o y do ponto B, que é menos 6, menos o y do ponto C. Professor, antes você fez o do C mais o do B. Agora você vai fazer o do B mais o do C? Pode isso? É a mesma coisa. Né? 2 mais 3 e 3 mais 2 é a mesma coisa, certo? Então, eu vou fazer aqui, ó, B e C, então vai ser assim, ó, menos 6 mais 2, dividido por 2, porque é média. Então, menos 6 mais 2, menos 4, dividido por 2, menos 2. Então, tá aqui, ó, o ponto M tem as seguintes coordenadas, menos 1 e menos 2, certo? Aqui, ó. Beleza? Bom, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou calcular a distância entre o A e o M. Né? O A e o M. Lembra que a distância é o quê? É raiz quadrada da diferença do x ao quadrado mais a diferença dos y ao quadrado. Diferença do x. Então, o x do A é 0. Então, menos 1 menos 0, menos 1 ao quadrado. Mais menos 2 menos 4, menos 2 menos 4 ao quadrado. Tá vendo? A diferença dos y e a diferença do x ao quadrado. Então, do menos 1 até o 0 é menos 1 ao quadrado. E menos 2 até o 4 são 2 unidades para cá e 4 unidades para lá. Então, são 6 de diferença, né? Professor, mas aqui deu menos 6. É porque eu fiz o menos 2 menos o 4. Mas se eu fizesse o 4 menos o menos 2, seria 4 mais 2, seria 6. Ah, mas um dá menos, outro dá positivo, não tem diferença isso? Na verdade, não tem importância, porque o menos 2 com menos 4 vai dar menos 6, e menos 6 ao quadrado dá positivo. Menos 1 ao quadrado dá positivo, então vai ficar assim, ó. A distância entre o A e o M vai ser o quê? Raiz quadrada de 1, né? Menos 1 ao quadrado é 1, mais menos 6 ao quadrado, 36. Tá? Então, a distância entre o A e o M vai ser raiz de 37. Beleza? Tranquilo? A gente calcula o ponto médio e depois calcula a distância. Certo? Agora olha esse outro aqui, ó. 2 vértices consecutivos AB de um paralelogramo e o ponto E21, interseção das suas diagonais, determine os outros 2 vértices. Então, vou fazer um paralelogramo aqui sem me preocupar com o plano cartesiano, porque eu entendo, né, o que é. Então, tá aqui, ó, 2 pontos consecutivos. Então, vamos dizer que seja o A aqui e o B aqui, certo? E o ponto E é a interseção das diagonais. Ó. Então, uma diagonal, outra diagonal, o ponto E está aqui. Ó. Certo? Ele quer saber o quê? Determine os outros 2 vértices. Ele quer saber as coordenadas desse daqui, certo? Ah, esse aqui é paralela a esse aqui, tá? Mas não consigo determinar assim, tá? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que... se eu, por exemplo, pegar... Ó... O E é o ponto médio, vamos chamar esse aqui de C e esse aqui de D. Concorda que o E é ponto médio de BC? E o E também é ponto médio de AC, ó. É ou não é? Tá certo? Bom, eu posso começar assim. Então, vou começar assim, tá? As coordenadas do ponto C é XC e YC, e as coordenadas do ponto D é XD e YD. Então, a média, então vai ficar assim, ó, X do E... Tá? Eu não queria colocar os valores, vou colocar aqui. O x do E vai ser o quê? Vou colocar só uma, o resto eu vou colocar direto porque não tem espaço. X do E vai ser o quê? O x do B mais o x do D dividido por 2. Certo? Então, isso aqui vai ficar o quê? X do E. X do E é 2. Então, é 2. Aí, eu posso pegar esse 2 aqui e passar para cá multiplicando. Ó. Então, 2 vezes 2... vai ser igual a x do B. X do B é 3, mais o x do D, que eu não sei quem é. X do D. Tá vendo? Então, eu descubro esse daqui, que eu sei esse, então eu sei que... né, esse aqui é a média aritmética desse, então o x do E vai ser a média aritmética do x do B e do D. Isso aqui, então vai ficar aqui, x do D é igual a 4 menos 3, que dá 1. Tá? Então... o x do D eu já descobri aqui, é 1. E o y do D? Então, eu vou fazer a mesma coisa, só que com o y do D. Só que
o y do D é isso aqui. Então, já vou colocar direto o valor. Ó. 1 é igual. O y do B é 21. Ixi, acho que eu errei de novo, hein? Eu acho que isso aqui não é 21. É menos 2, 1, né? Isso aqui é menos 2, 1. Vou colocar aqui as coordenadas. 3 e menos 1. Tá? Não é isso aqui, não. É isso aqui. Pronto. E o A também não é 4 e 22. É 4 e menos 2, né? Que eu já falei que quando eu pego lá e faço uma cópia-cola aqui, o menos se transforma em 2 e eu esqueci de alterar isso, tá? Considere aí, vamos lá. Então, então aqui o y, né? Então vai ficar assim, ó, o y do E é 1, é igual ao y do B, que é menos 1, mais o y do D, que eu não tenho. Então, y do D, dividido por 2, tá vendo? Porque o y do E é a média aritmética do y do B e o y do D. Tá? Então, a média aritmética é 1, então passa esse 2 para cá multiplicando, vai ficar o quê? 2 igual a menos 1 mais y do D. Então, daqui sai que o y do D, né, daqui para cá, né, é o quê? Esse menos 1 vem para cá, fica mais 1, 2 mais 1, 3. Ó. Então, o ponto D tem coordenadas aqui, 1 e 3. Aqui. Certo? Bom, e as coordenadas do C? Então, vou fazer a mesma coisa. O x do E, que é 2, então, 2 vai ser igual a o x do C mais o x do A. O x do A é 4, dividido por 2. Certo? Pega esse 2, passa para cá multiplicando, vai ficar 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar assim, ó. 4 é igual a x do C mais 4. Ou seja, x do C vai ser igual a 0, né? Porque 0 mais 4 dá 4. Certo? Valores importantes aqui eu não destaquei aqui. Agora eu vou destacar. Aqui eu destaquei. Certo? E o y do C vai ser o quê? Vai ser o y do E, que é 1, vai ser igual a média aritmética entre o y do C e o y do A. Certo? Então vai ficar assim, ó, o y do A é o quê? É menos 2. Mais o y do C, que eu não sei quanto é. Dividido por 2. Tá aqui, ó. Pega esse 2, passa para cá multiplicando, vai ficar 2. Né? Vai ficar 2 igual a menos 2 mais y do C. Então, y do C é igual a menos 2 vem para cá, mais 2 fica 4. Então, tá aqui, ó. Então, o C, né, o ponto C tem coordenadas o quê? 0 e 4. Certo? Aí você fala, professor, como é que eu posso verificar? Fazendo o desenho. Tá? Você pode fazer o desenho aqui, que aí você consegue verificar. Vamos ver se eu consigo rapidamente fazer aqui, ó. Então, esse aqui é o 4 menos 2. Então, lá, 1, 2, 3, 4. 1, 2, menos 2 aqui, ó. Aqui está o A. O B, 3 e menos 1. Então, 1, 2, 3, menos 1 aqui, ó. Certo? Vamos ver aqui o do D, 1 e 3. Então, ó, 1 e 1, 2, 3. Certo? E o outro é o 0 e 4. Então, 0 e 1, 2, 3, 4 aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. O paralelogramo ficou feio, mas é isso aí, ó. Tá? Então, você consegue verificar, ó. Tá? Você pôs aqui o A e o B, e o E, né? O E e o C tá aqui, ó. O C tá aqui e o D, né? O D tá aqui, ó. Certo? E o ponto médio E tá aqui, ó, no 2, 1. O 2, 1 é bem aqui, ó. Bem ali no meio, tá o ponto médio, no meio. Só que é um paralelogramo complicado, né? Esquisito, né? Então, o ideal mesmo é fazer sem desenho mesmo, mas é isso aí, ó. Certo? Vamos pro próximo. Seguida. Baricentro. O que é o baricentro? O baricentro, no começo da aula, eu peguei assim, falei, sabe aquelas pessoas que giram um caderno assim na ponta do dedo, né? Eu nunca tive habilidade disso, mas tinha uns caras que ficavam assim,
um caderno girando assim o tempo todo, né? Aonde que eles põem o dedo? Exatamente no baricentro. O baricentro é também conhecido como centro de gravidade. Tá? Centro de gravidade. Tá? De um triângulo, eu vou demonstrar como chega no baricentro aqui, ó. Determine as coordenadas do baricentro de um triângulo ABC, sendo as coordenadas do A é x1, y1, do B x2, y2 e o C x3, y3, tá? Mas e das outras figuras? Como é que é? Por exemplo, um caderno é um retângulo, né? Um retângulo assim. Como é que eu calculo o baricentro do retângulo? Então, o baricentro é o centro da gravidade, ou seja, se eu pegar duas retas que dividem essa figura exatamente ao meio, aonde elas se cruzarem é o baricentro. Então, por exemplo, do retângulo é muito simples, basta eu traçar aqui uma diagonal, outra diagonal, e esse daqui é o baricentro, entendeu? Vou colocar aqui, eu vou colocar o B, pronto. Tá? O B, baricentro, certo? Ah, e um trapézio isósceles, assim, ó. Um trapézio isósceles. Também, né? As diagonais... Não, a diagonal não divide, olha. A diagonal tá errada aqui, ó. Se eu pensar aqui que isso aqui, ó, isso aqui divide em dois pedaços exatamente do mesmo tamanho, não, então não pode, ó. O trapézio eu não posso, ó. Não fica no baricentro. Se eu colocar o dedo aqui, isso aqui cai para cá. Então eu vou dividir assim, ó. Vou dividir assim, ó. Aqui, ó. Pronto. Aqui eu sei que está dividindo em duas partes iguais, certo? Mas e aqui, ó? E aqui eu divido assim? Não, também não, né? Ah, daí, ó, tá vendo? Esse daqui é um probleminha aqui, é uma figura um pouquinho problemática, né? Como é que eu vou dividir ele bem no meio? Ele só tem esse eixo de simetria, que fica fácil perceber, né? Aí eu teria que fazer o quê? Por exemplo, se eu descobrir qual que é o local aqui que divide a parte de cima exatamente igual à parte de baixo, daí eu sei onde é que cruza, né? Eu teria que fazer o quê? Eu teria que fazer... Eu teria que fazer aqui o cálculo de área, né? Descobrir onde é que divide aqui, que a área vai ser igual, né? Ah, não vou fazer aqui não. Deixa eu ver se é possível. Essa base, mais uma outra base aqui no meio, dividido por 2, vezes a altura. Aí essa base do meio, mais essa base pequena aqui, dividido por 2, vezes a altura tem que ser do mesmo tamanho. As alturas é a medida dessa. E não tem como fazer aqui não. Aqui teria que desenvolver muita fórmula aqui, tá? Mas eu vou chutar, deve ser mais ou menos aqui, assim, ó. Mas olha só, você sabe uma outra forma de eu determinar o baricentro dessa figura? Se eu tiver essa figura aqui assim, né? Se eu tiver um pedacinho assim, ó. Vamos pegar isso aqui, por exemplo. Eu quero determinar o baricentro disso aqui. O que que eu faço? Eu penduro ele por um ponto, ó. Eu penduro, né, por um ponto, ó. Esse ponto, se eu traçar uma reta vertical aqui, essa reta vai estar cruzando exatamente pelo ponto de divisão ao meio. Seria mais ou menos assim, ó, entendeu? Aí eu faço a mesma coisa por esse outro ponto aqui, ó, e obtenho também uma outra reta aqui, ó, né, a reta aqui, ó. Então essa reta aqui, cruzamento com essa reta aqui, determinou o baricentro, entendeu? Uma das formas de fazer é dessa forma, é pendurando, né? Pegar alguma coisa e pendurar, né? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, isso aqui, ó, essa tampinha aqui, né? Se eu, por exemplo, pegar vou aproveitar aqui o compasso aqui, ó. Vou espetar bem aqui, ó. Pronto. Vamos ver se vai ficar, né? Tá vendo? Então, eu sei que o baricentro tá nessa direção aqui, né? Nessa, daqui pra cá. Aí eu faço o quê? Aí eu penduro nesse outro lado aqui, ó. Aí eu sei que o baricentro tá aqui, traço a reta. Aonde as duas retas se cruzarem, aqui é. Então aqui tá no meio, né? Aqui ficou no meio, né? Tá bem aqui, tá indicado. Tá até indicado aqui porque a tampinha ela tem um pontinho aqui, ó. Então vai ficar aqui, ó. Viu? Ah, não ficou bem igual porque tem isso aqui, ó. Esse aqui ficou mais pesado, tá vendo? Por isso que ela caiu pro lado, ó. Ó, ela cai mais para esse lado aqui.
Bom, então, no caso do trapézio isósceles, eu sei só que o baricentro está nessa direção aqui. Agora, qual posição? Aí eu tenho que fazer cálculos, tá? Não é só fazer isso aqui a diagonal, não. Nesse caso aqui a diagonal não é o baricentro aqui. O baricentro ele deve estar mais para baixo aqui, ó. Deve estar por aqui, eu vou chutar, certo? Deve estar por aqui, ó. Certo? Então, algumas figuras, né? Você determina o baricentro dividindo ela. Por exemplo, aqui eu tenho um molde aqui. Deixa eu pegar um aqui melhor. Pronto, aqui, ó. Esse molde aqui é um pentágono regular, tá? Ele vai ficar estranho porque vai ficar bem retinho, porque tá com cola aqui, né? Então pronto, aqui, ó. Aonde que fica o baricentro desse pentágono? Eu tenho que achar dois eixos que dividem o pentágono ao meio, né, de duas formas. Então uma delas é bem simples, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. E a outra aqui, ó. Se eu dividir aqui, vai dar a mesma coisa. Se eu dividir aqui, ó, vai dar a mesma coisa. Se eu dividir aqui, ó, tem que dar a mesma coisa. O baricentro tá aqui, ó. Entendeu? Tá? Então, figuras que não são triângulos, a gente faz assim. No caso, o paralelogramo, né? Que a gente acabou de ver ali um paralelogramo no problema anterior, né? Assim, ó. Vamos dizer que seja um paralelogramo com lados bem retinhos. Ó, se eu dividir o paralelogramo assim, ó, tá exatamente ao meio? Tá. Se eu dividir o paralelogramo assim, ó, tá exatamente ao meio? Tá. Então o baricentro é aqui, ó. Entendeu? Então, quando é a figura, a gente acabou de fazer um exemplo disso aqui, né? Aqui, ó. O baricentro é esse ponto intermediário E aqui, ó. Tá? Ele é o ponto intermediário, né? O E é a interseção de suas diagonais. Então, esse E é o baricentro, tá? Tem uma forma própria de fazer isso? Bom, alguns pontos é fácil, né? Eu posso pegar aqui e ver, é o ponto médio desse, é o ponto médio desse, e daí fechou, né? Entendeu? Na verdade, é só pegar o ponto médio desse, porque eu sei que é também o ponto médio desse, né? Tá certo? Então, a gente vai fazer assim, né? E como eu falei, né? Se eu tiver figuras que não tem mais de um eixo de simetria, aí você pendura ele, tá? Você pega assim um fiozinho, ó, pendura numa ponta assim, ó. Pronto. Aí ele vai ficar pendurado, ele vai entrar em equilíbrio. Entrou em equilíbrio, esse daqui, ó, é o eixo de simetria. Aí eu pego esse aqui e penduro ele assim. Aí vamos dizer que o eixo de simetria, né? Eu viro assim, ó, porque eu não vou desenhar de novo. Eu pego ele aqui e penduro ele aqui, ó. Daí o eixo de simetria é aqui, ó, né? Digamos. Eu penduro ele aqui, ó. O eixo de simetria é aqui, ó. Pronto. Aqui é o baricentro. Entendeu? Eu penduro aqui, aí faço o risco. Penduro aqui, aí faço o risco. Onde os dois riscos se cruzarem é o baricentro. Beleza? Tá, agora vamos fazer aqui do triângulo. Então, ele quer as coordenadas do baricentro desse triângulo. O que eu vou fazer? Então, o baricentro de um triângulo, ele é o cruzamento das medianas. Por que a mediana? Tá? Por que a mediana? Eu vou pegar o ponto médio desse lado aqui, ó. Tá? E vou puxar daqui para cá. Esse triângulo aqui, ele tem a mesma área desse triângulo? Sim. Como é que eu sei disso? Olha, porque a distância desse vértice até esse lado aqui é a mesma para os dois, ó. Essa é a altura. Daqui até aqui, a altura. Tá vendo? E como é que eu calculo a área desse aqui? É base vezes a altura dividido por 2. Como é que eu calculo a área desse lado? É base vezes a altura, que é a mesma, dividido por 2. A base é a mesma, esse tamanho aqui é igual a esse tamanho aqui. A altura é a mesma para os dois, porque a distância daquele vértice até o lado oposto. É um lado só.
Entendeu? Então, a área desse daqui é a mesma área desse aqui. Se eu traçar outra mediana aqui, ó, vamos dizer que seja bem aqui o meio, né? Tá aqui, ó. Certo? Só que, por fórmula, como é que eu faço isso? Então, olha só. Eu peguei e dividi esse aqui ao meio, correto? Aí peguei esse aqui e dividi ao meio, correto? Bom, vou ligar esses dois pontos aqui, ó. Então, apareceram aqui dois triângulos semelhantes, tá? Esse daqui e esse daqui, ó. Como? Ó, primeiro, esse ângulo é igual a esse ângulo, certo? Duas paralelas cortadas por uma transversal, esse ângulo aqui é igual a esse aqui, é o alternos internos, tá? E aqui é a mesma coisa, duas paralelas cortadas por essa transversal. Então, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Então, os três ângulos são iguais, são triângulos semelhantes, correto? Tá, agora como é que é a medida deles? Então, olha só. Como essas duas paralelas cortadas por essas duas transversais, pelo teorema de Tales, tá? Essa medida aqui é igual a essa e essa medida é igual a essa, né? Certo? Então, pelo teorema de Tales não, pela semelhança de triângulo desse triângulo grandão com esse triângulo pequenininho aqui, ó. Então, esse lado aqui, ele é metade desse aqui, ó, porque é mediana, né? Então, esse ponto aqui divide esse lado ao meio. Então, quer dizer que esse lado aqui é metade desse lado todo. Esse lado aqui é metade desse lado todo. Então, isso daqui vai ser metade desse lado todo. Peraí, mas se isso aqui é metade disso, então isso daqui é metade disso. E isso daqui é metade disso daqui. Correto? Bom, lembram que a gente viu lá na primeira semana a razão de divisão entre dois pontos? Né? Então, vamos colocar aqui os pontos aqui, ó. A, B e C. Tá certo? Bom, esse ponto aqui, né? Eu vou fazer com AC para ficar mais fácil. Esse ponto aqui é o ponto M, ó, tá? Então, o x do M vai ser o quê? Vai ser o x do A mais o x do C dividido por 2, porque é ponto médio. E o y do M vai ser o quê? Vai ser o y do A mais o y do C dividido por 2, certo? É o ponto médio ali. Correto? Tá. Mas e esse ponto aqui em relação a esse? Ó, então, esse ponto aqui, ele está dividindo esse segmento em 2/3 para cá, ó, uma parte para cá e duas partes para cá. Tá? Então, se eu for fazer aqui o x do B e o x do M, né? Lembra lá do ponto P? Vamos chamar isso aqui do ponto, o ponto G aqui, né? De centro de gravidade. Então, vamos pensar só numa dimensão. Só o x do ponto G, o x do ponto M e o x do ponto B. Tá? Então, eu vou fazer assim, ó, a razão, tá? A razão de divisão do quê? Do xb xg sobre xg xm. Lembra da razão de divisão, né? O ponto G divide o segmento BM na razão do quê? Na razão 2. Por que 2? Porque, ó, essa distância é o dobro dessa. Certo? E como é que a gente fazia isso aqui? Eu pegava o final menos inicial. Então, isso aqui é o quê? É x g menos xb sobre xm menos xg. Correto? Beleza? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou jogar isso aqui para cá multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 2xm menos 2xg igual a xg menos xb. Correto? Vou jogar o x... Vou jogar o xm... Razão de 2 para 1, né? Dois xm, xg. Bom, aqui
Aqui eu tenho xm, então vou isolar o xm. Vou isolar o xm. Tá? Então vai ficar assim, ó. Xm vai ser, então eu jogo esse 2xg para cá, fica mais 2xg, vai ficar 3xg menos xb dividido por 2. Certo? Eu peguei isso aqui, joguei para cá, ficou mais. O menos xb já está ali, né? E o 2 passou dividindo. Correto? Agora eu vou substituir isso aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Vou pegar isso aqui e substituir aqui, ó. Vai ficar assim, ó. 3xg menos xb dividido por 2 é igual a xa mais xc. Correto? Ó? Tá? A razão da divisão do ponto G do segmento BM, né? Então, ó, esse aqui é 2 por 1, né? Então, 2 por 1. Aí eu fiz só com as coordenadas, só com as abscissas do ponto X, do ponto B, G e M. Então, ficou xg menos xb sobre xm menos xg. Tá? Isso é a razão 2. Joguei isso para cá, multipliquei e isolei o xm, porque esse xm eu vou isolar, eu vou substituir ali, ó. Tá? Então, isolei isso aqui e coloquei lá, ó. Então, ficou aqui xa mais xc dividido por 2. É igual a xm, que é isso aqui, ó. Posso cortar o 2. Como eu quero o xg, vai ficar o quê? Xg vai ser xa. Esse menos xb vem para cá, fica mais xb, mais xc. Certo? E esse 3 que está multiplicando aqui, eu passo para o outro lado dividindo. Ó, dividido por 3. Então, a abscissa do baricentro de um triângulo vai ser a média aritmética dos 3 pontos. Certo? Se eu fizer exatamente a mesma coisa com o y do ponto G, eu vou também achar a média aritmética. Eu vou fazer de novo para confirmar que vocês entendem isso daqui, tá? Então, vejam. A razão, agora eu vou fazer das ordenadas, tá? Então, YB até o Y, né? A razão aqui do quê? YB até o YG dividido por YG até YM, tá? Então, daqui para cá, daqui para cá. Como isso aqui é o dobro disso aqui, né? Que eu mostrei anteriormente, que existe a razão entre esse e esse grandão, assim como existe esse e esse aqui. Esse aqui é metade desse aqui. Certo? Então, o YB até o YG é o dobro do YG até o YM. Então, essa razão aqui é 2. E eu vou aplicar a fórmula. Então, é final menos inicial. Então, YG menos YB sobre YM, que é final, menos inicial, YG. Tá? Vou jogar isso aqui para cá multiplicando, vai ficar 2YM menos 2YG vai ser igual a YG menos YB. Isolando o YM, porque o YM eu vou jogar nessa aqui, ó. Tá? Então, vou isolar o YM. Então, vai ficar assim, ó. YM vai ser igual. Então, esse menos 2YG vem para cá, fica mais 2YG com YG. 3YG menos YB. Né? E como era 2YM, o 2 passa para o outro lado dividindo, ó, dividido por 2. Tá vendo? Agora, isso daqui eu vou colocar aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Então, vai ficar assim, ó. YA mais YC dividido por 2, que é YM, vai ser igual a isso aqui, ó. 3YG menos YB dividido por 2. Como tem 2 embaixo nos dois lados, eu corto. Tá? Então, vou jogar esse YB para cá, vai ficar mais YB, então vai ficar YA mais YB mais YC. YA mais YB mais YC. Tá? Ficou para cá. E esse 3 vezes o GY passa dividindo sobre 3. Isso vai ser o quê? O YG.
Então, como eu falei, o x do centro de gravidade, né, que é o baricentro, e o y do centro de gravidade, que é o baricentro, de um triângulo, é a média das abscissas dos vértices. E o y do centro vai ser a média das ordenadas dos vértices. Tá? No triângulo tem essa fórmula. Nos outros, depende de qual é a figura. Então, esse daqui é fácil, é o ponto médio da diagonal. Esse aqui também é o ponto médio da diagonal. Mas esse daqui não é o ponto médio do eixo aqui, nem da diagonal, certo? A gente tem que tomar esse cuidado aqui, tá? O do pentágono é os eixos de simetria quando eles se cruzam, né? Aí tem que fazer os cálculos aí de acordo com o pentágono que é fornecido, os dados do pentágono que é fornecido, beleza? E quando eu não tenho como determinar matematicamente, o que eu faço? Eu penduro num pontinho aqui e faço o risco no meio da figura. Daí eu penduro por outro ponto, né? E faço o risco ali na vertical exatamente, onde os dois riscos se cruzar, é o baricentro. Beleza? Então, vamos praticar essa parte. Então, assim, ó, se M de coordenadas 1, 3, N de coordenadas 0, 3 e P de coordenadas -2 e 2 são os pontos médios dos lados A, B, B, C e CA, respectivamente, de um triângulo ABC, determine as coordenadas do A, B, C, A, B e C, dos pontos A, B e C, tá? Então, vamos fazer um desenho aqui rapidinho. Então, tá aqui o triângulo, esse aqui é o A, esse é o B, esse é o C. Então, M é o ponto médio do AB. Tá aqui, ó, M. N é o ponto médio de BC. Tá aqui, ó, N. E P é o ponto médio de CA. Então, tá aqui, ó, P. Tá? Bom, ele quer que através das coordenadas de MNP que eu tenho, eu descubra as coordenadas do A, B, C. Correto? Então, olha só. Bom, então o x do M é média aritmética do x do AB. Certo? Assim como o x do N é média aritmética desses e o x do P é média aritmética desses. Correto? Tá, então olha só. Quando eu faço a média aritmética, né? Eu vou colocar um deles aqui, ó, por exemplo. X do M é o x do A mais o x do B dividido por 2, né? Então, isso aqui significa que x do A mais x do B vai ser 2 vezes o x do M, correto? Então, já vou começar a montar a fórmula. O x do M é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Tá? Vou fazer a mesma coisa com todos os pontos aqui, o x do B e o x do C. Então, ó, o x do N é a média aritmética do x do B e do x do C. Significa que o x do B mais o x do C vai ser 2 vezes o x do N. O N é 0. Então, 2 vezes 0, 0. Esse aqui, o x do A mais o x do C, vai ser 2 vezes o x do P. 2 vezes menos 2, menos 4. Correto? Agora, olha só. Se eu pegar e fizer a primeira menos essa, por exemplo. Tá? Eu pego essa equação menos essa. Olha só o que vai dar. Então, XA menos XA, some. XB menos XB, some. Menos XC com menos XC, dá menos 2XC. Igual a 2 menos 0, 2. E 2 menos 4, então dá mais 4. 2 mais 4, 6. Então, daqui eu tiro que XC é igual a 3, né? Porque 3, não, menos 3, porque menos 3 vezes menos 2 dá mais 6. Então, menos 3. Tá vendo? Assim que eu vou achar. Bom, eu tendo o XC,
Então, eu tendo o XC, eu consigo achar o XB, né? Então, o XC mais o XB tem que dar 0. Então, se o XC é menos 3, quer dizer que o XB é 3. Ó, 3 com menos 3 dá 0. Fechou? E o XA, então? Então, o XB é 3. Então, o que eu somo ao 3 para dar o 2 aqui, né? É menos 1, né? Então, ó, XA é igual a menos 1. Ó, menos 1 com 3 dá 2. Aí, 3 com menos 3 dá 0. E agora vamos conferir aqui o A e o C, ó. Menos 1 com menos 3 dá menos 4. Fechou. Então, achei aqui XA, XB e XC. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que agora com os Ys, tá? Então, o Y do A mais o Y do B vai ser 2 vezes o Y do M. O Y do M é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Certo? Agora aqui, ó. O Y do B mais o Y do C vai ser 2 vezes o Y do N. Quem que é o N? O N está aqui, ó. O Y do N é 3. 2 vezes 3, 6. Agora esses dois, ó. O Y do A mais o Y do C vai ser 2 vezes o Y do P. O P é 2, né? Então, 2 vezes 2, 4. Faço a mesma coisa que eu fiz ali, ó. Certo? Ó. Y do A menos Y do A, 0. Y do B menos Y do B, 0. Menos Y do C com menos Y do C dá menos 2Y do C. Agora eu vou fazer aqui, ó. 2 menos 6, menos 4. Menos 4 com menos 4, menos 8. Então, o Y do C é igual a 4, né? 4 vezes menos 2 dá menos 8. Descobri o Y do C, rapidamente eu consigo achar o A, o B e o C. Então, ó, o Y do C é 4. Y do A tem que ser o quê? Que somado com 4 vai dar 4. Então, o Y do A é 0. Ó, 0 mais 4, 4. Tá? O Y do A, que é 0, mais Y do B tem que dar 2. Quer dizer que o Y do B tem que ser igual a 2, né? Ó, 2 mais 0, ao contrário aqui, 0 mais 2, 2. Então tá certo. Então quer dizer que os pontos A tem coordenadas o quê? Menos 1 e 0. O B tem coordenadas o quê? 3 e 2. E o C tem coordenadas o quê? Menos 3 e 4. Tá aqui. Essas são as coordenadas, tá vendo? A gente utiliza justamente o ponto médio. O ponto médio de cada um deles é a fórmula, né? Só que o que eu quero saber agora são as coordenadas que eu estou fazendo. Então, se fosse só isso aqui, ó, eu não conseguiria resolver. Mas como ele me deu 3 pares, esse par, esse par e esse par, eu consigo montar um sisteminha de 3 equações com 3 incógnitas e resolver rapidinho, do jeito fácil aqui, porque essas equaçõezinhas são simples, beleza? Próximo. Tá aqui, ó. Num triângulo são dados o ponto A, menos 4 e 3, o ponto M, menos 4 e 6. Então, calma aí, não, eu li errado. Num triângulo ABC são dados 1, o A tem coordenadas menos 4 e 3. 2, o M, de coordenadas menos 4 e 6, é ponto médio de AB. 3, distância de AC igual a 8. E 4, distância BC igual a 10. Obtenha o vértice C do triângulo. Então, vamos fazer aqui o triângulo. Vamos colocar valores as letras genéricas aqui, né? A, B, C, né? Então, calma aí. O A tem coordenadas aqui, menos 4 e 3. O M é ponto médio de AB. A AB está aqui, ó, ponto médio aqui, ó. E tem coordenadas, então aqui é o M, né? Tem coordenada menos 4 e 6. Certo? Bom, a distância de AC é 8. Essa distância com o comprimento aqui é 8. Certo? A distância de BC é 10. Está aqui, ó. 10.
certo? Determine o vértice C. Então, as coordenadas do vértice C. Como é que eu vou determinar isso aqui? Então, bom, as coordenadas do ponto B eu consigo achar, certo? Porque se M é o ponto médio e eu tenho um dos pontos, então a média desse com esse dá esse aqui. Então eu posso dizer o seguinte, ó, x do A mais o x do B dividido por 2 vai dar o x do M, certo? Então 2 vezes o x do M vai dar o x do A mais o x do B. X do A menos 4. Menos 4. Mais o x do B, que eu não sei quanto é, que eu quero calcular. Vai ser 2 vezes o x do M. X do M é menos 4. Então 2 vezes menos 4, menos 8. Então quer dizer que x do B igual a menos 4. Né? Menos 4 com menos 4 dá menos 8. Faço a mesma coisa com o y. Então aqui, ó. O y do A mais o y do B dividido por 2 vai dar o y do M. O y do A, 3, mais o y do B, que eu não sei quanto é, vai ser 2 vezes o y do M. O y do M é 6. 2 vezes 6, 12. Então, o y do B vai ser o quê? 12 menos 3, 9. Tá? Então, agora eu achei aqui, ó. Então, esse aqui tem o quê? Coordenadas menos 4 e 9. Tá? Mas não é esse aqui que ele quer saber. Ele quer saber esse aqui, ó. Mas espera aí. Eu tenho a distância entre esse e esse, que é 10. E tenho a distância entre esse e esse, que é 8. Posso jogar na fórmula da distância. A distância, né? A distância BC, que é 10, ó. A distância BC, tá? Ao quadrado. Em vez de eu deixar a raiz quadrada aqui, eu deixo o quadrado aqui. A distância BC ao quadrado vai ser igual ao que? O x do B menos o x do C. Então, vou colocar aqui, ó. X do C menos o x do B. E o x do B é menos 4. Então, menos 4 vai ficar mais 4 ao quadrado. Mais o y do B, né? Ou melhor, o y do C. Menos o y do B ao quadrado. Tá? É igual a distância BC ao quadrado. A distância BC é 10. Então, é igual a 10 ao quadrado, que é 100. Certo? Bom, vou fazer a mesma coisa com o A e o C. Ó. Então, a distância do AC ao quadrado vai ser o quê? Vai ser o x do C menos o x do A. O x do A é menos 4. Então, menos 4, mais 4 ao quadrado, certo? Mais o y do C menos o y do A, que é 3, ao quadrado, vai ser 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. Aqui, ó. Tá? Isso aqui é um sistema de duas equações, duas incógnitas. Como essa parcela aqui é igualzinha a essa parcela, então eu vou fazer a de cima menos a de baixo. Então, quando eu fizer isso aqui menos isso aqui corta, né? Quando é menos, ó. Tá? Esse daqui vai ser o quê? YC menos... Eu vou escrever tudo porque eu quero mostrar aqui uma coisa interessante. Ó. YC menos 9 ao quadrado menos YC menos 3 ao quadrado é igual a 100 menos 64, 36. Beleza? Tá, agora olha só. Então, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo é o quê? É a soma vezes a diferença. Então, vou fazer a soma disso aqui. Disso mais isso aqui vai dar o quê? 2YC, menos 9 com menos 3, menos 12. Tá? Soma vezes a diferença. Então, isso vezes a diferença. Então, vou fazer esse menos esse, né? Porque o menos está aqui. Então, YC menos YC, 0. Menos 9 menos 3, daí menos 9 mais 3. Menos 9 mais 3, menos 6. Isso daqui é igual a 36. Tá vendo? Eu fiz pela soma e a diferença. Em vez de eu desenvolver isso aqui, subtrair, eu fiz pela soma e diferença. Tá?
O menos, vou passar esse menos 6 para cá dividindo, né? Ou dividir tudo por menos 6, né? Então isso aqui vai dar 1 e aqui vai ficar dividido por menos 6, ó. Menos 6 aqui fica 1, tá? Aí vai ficar assim, ó, 2yc é igual, aqui vai dar menos 6, esse menos 12 vem para o outro lado, fica mais 12. Então vai ficar 12 menos 6 dá 6. Então 2yc é igual a 6, quer dizer que yc é igual a 3. Certo? Bom, descobri o yc, agora eu vou descobrir o xc. Como é que eu vou descobrir o xc? Eu jogo aqui, ó, nessa ou nessa. Então vou jogar nessa aqui que vai ficar mais fácil, ó. Então vai ficar assim, ó, xc mais 4 ao quadrado, mais yc que é 3, 3 menos 3 dá 0. 0 ao quadrado, né, ó, mais 0 ao quadrado é igual a 64, tá? Agora olha só, xc mais 4 ao quadrado é igual a 64, beleza? É igual a 64. Bom, então quer dizer que isso aqui tem que ser o quê? 8 ou menos 8. Isso aqui tem que ser 8 ou menos 8. Né? Se eu passar a raiz quadrada para o outro lado, aí vai o mais ou menos. Certo? Aí você diz assim, professor, você disse que quando é uma distância ao quadrado, o quadrado não precisa ir para o outro lado como mais ou menos. Sim, mas isso aqui não é uma distância. Tá? Isso aqui é uma diferença de abscissas. Esse daqui está no menos 4. Esse daqui ele pode estar o quê? Ele pode estar, como a distância tem que ser 8, né? Tem que ser 8, porque isso aqui tem que ser 8. Pode ser que o xc esteja lá no 4, ó. Então, aqui está o 0. Então, esse aqui está no menos 4. Ó. O outro pode estar aqui no 4, ou o outro pode estar aqui no menos 12, ó. Né? A distância aqui é 8, a distância aqui é 8, ó. Entendeu? Então, eu achei dois valores para xc. Tá? Achei dois valores para xc. Menos 12 e 4. E qual que pode ser? E qual que pode ser? Tá? Então, veja, todos esses aqui estão no menos 4. Todos esses aqui estão no menos 4. Né? Eu que coloquei o C desse lado, mas eu poderia ter colocado o C desse lado. Então, realmente pode ter dois valores, né? O C pode estar tanto desse lado aqui quanto do lado de cá. Tá? Todos eles estão na abscissa 4. Ó. Todos eles aqui estão na abscissa 4. Né? Se eu for colocar aqui o eixo X e o Y, tá? Esse aqui estão tudo na abscissa aqui menos 4. Ó. O A está aqui no 3. O A está aqui no 3. O M está aqui no 6. E o B está aqui no 9. Tá? Então, o C pode estar o quê? Pode estar para cá. Que vai ser aqui no XC4, né? Ou ele pode estar para cá, aqui no 12, ó, para cá, ó, né? No menos 12. Entendeu? Então, realmente tem duas respostas aqui, né? Não tem como eu determinar conclusivamente aonde é que está o C desse lado ou desse lado. Só com esses dados que ele deu, né? Ele deu o A, deu o M, eu calculei o B e deu a distância do A até o C e o B até o C. Então, o único lugar que o B podia estar é aqui mesmo, aqui embaixo. Na verdade, o B está aqui em cima, né? No meu desenho ficou o 3, 6 e o 9 embaixo, o 3 lá em cima, né? Mas no plano cartesiano é assim, né? Então quer dizer que o C pode estar desse lado ou o C pode estar desse lado. Então, as coordenadas do C, as possíveis coordenadas do C vai ser o quê? Aqui eu não terminei matematicamente, mas eu terminei aqui, né? Ó, aqui está o 4, né? Então, o XC pode ser o quê? Pode ser menos 12 mais 4, menos 8. Menos 8 ao quadrado, 64. Ou o XC pode ser 4. 4 mais 4 dá 8. 8 ao quadrado, 64. Então, o XC pode ser o quê?
pode ser 4 e o YC 3. Ou o C pode ser o quê? Menos 12 e o YC 3. Aqui, ó. Duas respostas para esse problema. Certo? Vamos para os próximos? Então vamos nesses aqui, ó. O baricentro de um triângulo é G de coordenadas 5 e 1. E dois de seus vértices são A, 9, de novo o erro aqui, menos 3, tá? 9 menos 3, e B, 1, 2. Determine o terceiro vértice. Vou escrever aqui o A de novo. O A é 9 e menos 3, tá? Não é 2, 3, menos 3. Beleza? Então, determine o terceiro vértice. Bom, calma aí. Se o baricentro, né? Se as coordenadas do baricentro são a média aritmética das coordenadas dos vértices no triângulo, então basta fazer assim, ó. 5 é igual a quê? X do A, 9, mais x do B, 1, mais x do C, dividido por 3. Daqui vai sair o quê? 15, 9 mais 1, 10, mais x do C. Então, x do C vai ser o quê? 15 menos 10. X do C igual a 5. Moleza, hein? E o y? O y do baricentro, que é 1, é igual ao y do A, que é menos 3, mais o y do B, que é 2, mais o y do C, dividido por 3. Vai ficar aqui 3 igual a menos 3 mais 2 dá menos 1, mais o y do C. Tá? Então, o y do C é igual a quê? O menos 1 vem para cá, fica mais 1. 3 mais 1, 4. Então, o ponto C tem coordenadas o quê? 5 e 4. Fechou? Esse aqui estava fácil até, né? Agora vamos ao mais difícil. O baricentro de um triângulo é G de coordenadas 2, 3 e 1, 3. 2, 3 não, 2 terços e 1 terço. O ponto médio do lado BC é N de coordenadas 0 e meio. E o ponto médio do lado AB é M de coordenadas meio e 2. Determine os vértices A, B, C. Então, olha só, isso daqui vai cair num sistema de equações, tá? Ó, o que eu sei a respeito desse aqui? Eu sei que o 2 terços é o quê? É o x do A mais o x do B mais o x do C dividido por 3. Certo? O que eu sei de 1 terço? Eu sei que 1 terço é o y do A mais o y do B mais o y do C dividido por 3. Correto? Bom, o que eu sei das coordenadas do ponto N? É que eles são média aritmética das coordenadas do ponto B e C. Então, eu sei que 0 é o x do B mais o x do C dividido por 2. E o meio é o y do B mais o y do C dividido por 2. Certo? Da mesma forma aqui, o ponto M. O ponto M é a média aritmética de AB, ó. Né? Então, meio é o x do B mais o x do A dividido por 2. E o 2 é o y do B mais o y do A dividido por 2, tá? Eu só escrevi tudo o que foi colocado aqui, só que eu escrevi em forma de fórmulas, né? Aqui corto 3, daqui eu saio o que aqui? XA mais XB mais XC igual a 2. Beleza, essa aqui já foi. Vamos fazer outra que tem o x aqui, ó. Então, corto 2 aqui, corto 2 aqui. Daí sai aqui XA mais XB igual a 1. Essa aqui já foi. E agora essa daqui, ó. O 2 passa multiplicando, 2 vezes 0 dá 0, então sai aqui
xb mais xc igual a zero. Certo? Bom, essa daqui, se eu fizer essa daqui menos essa daqui, né? A primeira menos essa, eu vou conseguir eliminar alguma letra, né? Aqui, ó. XA menos XA, cai fora. XB menos XB, cai fora. XC menos XC, cai fora. Sobrou o que aqui? Menos XB. Menos XB igual a 2 menos 1 menos 0. 2 menos 1, 1. Menos 0, 1. Então, quer dizer que XB é igual a menos 1. Informação importante. Então, se XB é menos 1, XC é 1. Porque XB mais XC dá 0. Então, XC é igual a 1. E o XA eu posso colocar aqui, ó. XB é menos 1. Então, o que menos 1 dá 1? É 2. 2 menos 1 dá 1. Então, XA é igual a 2. Certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa com o Y, as ordenadas dos pontos. Então, aqui, ó, corto 3, vai ficar o quê? YA mais YB mais YC igual a 1. Foi. Essa daqui, ó. O 2 passa multiplicando, fica 4. Então, vai ficar aqui. YA mais Y do B é igual a 4. Foi. E agora essa daqui. Essa aqui também já tinha ido aqui, né? Então, agora essa aqui, ó. Então, corto 2 de baixo com 2 de baixo, vai ficar aqui YB mais YC igual a 1. Sistema que eu vou fazer da mesma forma, né? Vou pegar essa daqui, menos essa e menos essa. YA menos YA, YB menos YB, YC menos YC. Ficou só menos YB. Menos YB igual a 1, menos 4 dá menos 3, menos 3 com menos 1, menos 4. Na verdade aqui, ó, 1 com menos 1 sai fora e ficou só o 4. Ficou menos 4, tá? Então, saiu que YB igual a 4. Agora, o YC. Então, aqui, ó, 4. Quanto que tem que ser o YC para a soma dar 1? Então, tem que ser menos 3. 4 menos 3 dá 1. Então, YC igual a menos 3. E o YA aqui, ó, 4 mais o que dá 4? 0. Então, YA igual a 0. Então, determine os vértices A, B, C. Então, agora é só juntar o que foi dado, né? O que a gente achou, né? Então, o ponto A tem coordenadas o quê? XA 2 e o YA 0. O ponto B, vou colocar aqui, ó. Ponto B tem coordenadas o quê? XB é menos 1 e o YB é 4. Certo? E o ponto C está aqui, ó. XC 1 e o YC menos 3. Certo? Bom, a teoria, ela nem é tão difícil, né? Realmente fazer os cálculos aqui, que os cálculos são maçantes, muitas letras, né? Aqui eu fiz, olha só quanta letra teve, né? Esse aqui até que foi fácil, né? Se colocar isso aqui na prova, fica fácil, né, professor? Você não sacaneia teus alunos, não. Certo? Mas é isso aí, pega o caderno, faz tudo no caderno, refaz esses cálculos, tá? E não deixe de fazer os exercícios aí que você tem no seu livro ou no livro do MFUNA. E eu vou colocar a playlist logo mais aí, tá bom? Então é isso aí, curta o vídeo, compartilha, chama mais gente pro canal, chama mais gente aqui pro Curso Mima. Não deixe de assistir aqui todas as aulas aqui do terceiro ano. Veja o assunto que você precisa aprender, tá tudo aí. Beleza? Vamos que vamos e até a próxima.